administrador das redes sociais Fala Conselheiro. A gente está aqui para falar de um assunto que muito comumente os conselheiros perguntam na atuação do seu dia a dia, nos plantões noturnos principalmente, que é quando uma delegacia chama o conselho tutelar para ir lá. E por vários motivos, às vezes porque aprenderam um adolescente em flagrante de ato infracional, às vezes porque acharam um adolescente na rua, num bar lá, bebendo numa briga e conduziram todo mundo para a delegacia. É muito comum se chamar o conselho tutelar, aliás, para vários lugares, mas vamos falar primeiramente sobre esse assunto da delegacia. Às vezes o policial militar já está lá na delegacia com todo mundo, o delegado chama, né? A autoridade do delegado. E a gente precisa colocar bem aonde está o conselho nessa história. Primeiro é importante dizer que do artigo 171 até o 190, em nenhum momento o conselho tutelar é citado. Quando digo isso, digo dos artigos 171 a 190 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele é citado como agente que participa da apuração de ato infracional cometido por adolescente. Nós sabemos que no artigo 105 diz que criança também comete ato infracional, que as medidas previstas para o ato infracional cometido por criança, que é aquele indivíduo de 0 a 12 anos incompletos, essas medidas são as previstas no artigo 101, do 1 ao 6º. E quem aplica essas medidas é o Conselho Tutelar, do ato infracional cometido por criança. Isso está lá no artigo 136, inciso 1º, né? Que o Conselho Tutelar vai atender crianças e adolescentes nas hipóteses previstas no artigo 98 e 105. Que é o ato infracional cometido por criança. Mas o ato infracional cometido por adolescente não é competência do Conselho Tutelar, senão da Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público e juiz, que lá no final vai aplicar uma medida protetiva ou então vai pedir para que o Conselho encaminhe para a medida protetiva que ele designar. Bom, e a gente vê isso muito claro, que não é competência do Conselho Tutelar estar presente nesse primeiro momento da apuração do ato infracional cometido por adolescente, seja quando a Polícia Militar chama, quando a Delegacia de Polícia Civil chama, está aqui nas diretrizes da política do atendimento, no artigo 88, e mais especificamente no inciso 5º, nós vamos ver que isso fica muito claro. Eu gostaria de ler para vocês aqui agora. Integração operacional dos órgãos do Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Segurança Pública e Assistência Social, preferencialmente em um mesmo local, para efeito de agilização do atendimento inicial a adolescente a quem se atribua a autoria de ato infracional. Isso está aqui no artigo 88, inciso 5º. Então, de cara, fica bem claro que o Conselho Tutelar não está aqui. Diversos órgãos estão, até de assistência social. Porém, o Conselho Tutelar não está aqui. Então, quando você for chamado conselheiro tutelar, aí no seu telefone de plantão, o que eu respondo? O que eu digo? Primeiro é importante que a gente tire a primeira pessoa do singular dessa história. Não é o que eu respondo. Você não vai dizer para o delegado, para a polícia, eu não tenho competência de eu não vou. Você precisa subordinar isso ao seu colegiado. O artigo 131 do Estatuto da Criança e Adolescente diz que o Conselho Tutelar é um órgão autônomo, permanente, não jurisdicional. O Estatuto também diz que ele é formado por 5 membros. Ainda que quem esteja no plantão naquele dia sejam só 1 ou 2 pessoas, naquele plantão noturno, em alguns municípios ficam 3, em alguns municípios ficam 4, até 5 conselheiros de plantão, quem atender esse telefone vai precisar, fica uma dica aí para você, passe para aquela pessoa, para aquela autoridade, que você vai se subordinar o seu colegiado àquele caso que está sendo colocado para você. Então não responda na primeira pessoa de singular, eu não vou, não é a minha atribuição, mas diga a ele, olha só, eu vou passar o caso para o colegiado do Conselho Tutelar, porque o Conselho Tutelar é um órgão colegiado, composto por 5 membros, e lhe darei o retorno deste fato. Importante que você faça isso, porque aí não vai restar dúvidas. Você pode até ter uma opinião pessoal sobre o caso, mas às vezes o seu colegiado pensa diferente. E o Conselho Tutelar define tudo em colegiado, principalmente essas coisas mais graves. Então você vai fazer um contato com o seu colegiado pelo telefone ali mesmo, vai emitir a sua opinião e vai retornar, vai pegar a opinião dos demais companheiros e vai retornar aquela ligação para aquela autoridade, que seja o delegado, o policial civil, o policial militar, para colocar a posição do colegiado.
E assim, querido, você se protege, porque futuramente se aquele delegado achar que de fato aquilo era atribuição do Conselho Tutelar não sendo, e ele quiser representar você, ele pode representar você, te processar, ele até vai poder fazer isso, mas você vai ter referendado do seu colegiado essa posição que não foi sua isoladamente, mas foi de todo aquele colegiado. E para isso a gente precisa conhecer o estatuto, e aqui está claro que o Conselho Tutelar, no artigo 88, inciso 5º, não faz parte desse momento de apuração de ato infracional, para além do que eu já te disse, que do artigo 171 a 190, o Conselho Tutelar não figura como órgão ou agente para apuração desse ato infracional, senão lá à frente para aplicação de uma medida de proteção. Porém, o Conselho Tutelar não fica aquém de toda essa situação. Ele participa, assim, de medidas que promovam aquela família enquanto aquele adolescente possivelmente até esteja preso, ou até esteja cumprindo uma medida de semi-liberdade, de liberdade assistida. É importante promover essa família, porque essa família será para onde esse adolescente voltará. E como se promove a família? Aplicando as medidas previstas no artigo 129. Lembra da atribuição do Conselho Tutelar do artigo 136, inciso 2º, que diz: atender e aconselhar pais e responsáveis, aplicando medidas previstas no artigo 129? O Conselho deve, enquanto esse adolescente está cumprindo medida socioeducativa ou não está cumprindo uma medida de semi-liberdade ou liberdade assistida, aplicar medidas que promovam essa família. Porque se isso aconteceu, certamente porque essa é uma família talvez com alguns desajustes, precisando de alguma ajuda técnica, profissional, e o Conselho Tutelar pode atuar e ficar vigilante nisso. Uma outra questão que precisa ser vista é que o Conselho Tutelar fiscaliza unidades de atendimento referidas no artigo 90. E a unidade de internação é uma delas. Quando ao adolescente é aplicada uma medida de internação, o Conselho Tutelar tem o dever de fiscalizar o local onde ele está internado, o local onde ele foi, entre muitas aspas, preso. Porque essa unidade geralmente não é na cidade, sim, porque essa é uma política de competência do Estado, e ele vai estar lá naquela unidade, e você não sabe o que ele está passando lá, se ele está recebendo o atendimento devido, e todos os seus direitos estão sendo cumpridos. E o Conselho Tutelar, como a gente já falou no vídeo anterior, tem a competência prevista no artigo 95, a atribuição de fiscalizar as entidades referidas no artigo 90, e a unidade de internação é uma delas. Mas muitas das vezes a gente não recebe essa informação do Poder Judiciário. Então é importante marcar uma reunião com o juiz, com a promotora, com o Poder Judiciário, com os órgãos do Judiciário, para estabelecer esse fluxo, que sempre que um adolescente que é daquela cidade for presa lá, ou for internada, né, porque a palavra não é presa, for internada, receber a medida socioeducativa de internação lá no Estado, lá na unidade de internação, o Conselho seja informado disso, tanto para que ele possa aplicar as medidas à família do 129 para promover essa família, quanto para que ele possa fiscalizar o local onde esse adolescente está e se ele está tendo todos os seus direitos garantidos. Eu vou colocar aqui nesse vídeo, nesse e-mail que eu estou colocando aqui embaixo para você agora, danielperesconselheiro@gmail.com, danielperesconselheiro@gmail.com, está aqui embaixo para você. Eu posso mandar para você o modelo de fiscalização dessas unidades de internação, para que o Conselho possa cumprir essa atribuição que é sua, prevista no artigo 95, assim como é do Ministério Público também, e então a gente possa dar seguimento a todo esse fluxo das diretrizes de atendimento. Então fica a resposta aí. Você vai analisar, se o adolescente estiver lá e foi configurado que ele foi enquadrado como autor de ato infracional, não é competência do Conselho Tutelar comparecer àquele local. Se não, para somar parceria com a delegacia, porque a delegacia tem a obrigação de comunicar aos pais e responsáveis daquele adolescente que ele está lá, que a ele está sendo atribuído o ato infracional. E é claro que o Conselho, como órgão, pode somar parceria, dizer, delegado, nós podemos ser parceiro seu aí, ir até o Conselho e ver se identificamos o endereço desse adolescente. Agora, se não for identificado esse endereço, nós não podemos e não temos a atribuição de fazer nada nesse momento. A própria delegacia aplica o termo de responsabilidade quando o pai comparece. Então o Conselho não precisa lá para aplicar essa medida de proteção. Até porque o adolescente que cometeu ato infracional, a ele não se aplica nesse primeiro momento medidas de proteção, mas se averigua se haverá necessidade de aplicação de medida socioeducativa. Bom, a gente pode falar desse assunto
mais amplamente. Mandem as suas perguntas aqui nos comentários, através desse e-mail que eu passei para vocês, danielperezconselheiro@gmail.com, e a gente continua essa conversa futuramente. Valeu, gente! Então, e portanto, meus amigos, esse vídeo a gente dedica especialmente para todos os colegas conselheiros tutelares do Brasil, porque a lei que trata sobre o Conselho Tutelar é uma lei federal e ela é igual para o Brasil inteiro, para todos os mais de 5.000 municípios do Brasil. Especialmente a gente dedica esse vídeo para todos os colegas conselheiros tutelares do Ceará, e a gente aproveita e pede, né, que os policiais, agentes, os profissionais da segurança tenham humildade, né, para ouvir o conselheiro, porque quem melhor sabe do que é atribuição ou não do conselheiro tutelar é o próprio conselheiro e não o policial. O policial entende muito bem da atribuição dele policial e o conselheiro sabe da sua atribuição como conselheiro. Então, junto a esse vídeo, veio esse texto, essa pergunta. Pergunta de conselheiro para conselheiro tutelar, né? Você já viveu a experiência de ser chamado à delegacia de polícia civil ou militar porque um adolescente foi apreendido? Assista esse vídeo, né, que a gente acabou de assistir, e suas... Olha só, assista esse vídeo e tire suas dúvidas mais comuns se for pai, mãe, responsável ou conselheiro tutelar. E em seguida diz: devido ao viés no entendimento, muitos agentes da polícia chamam o conselho tutelar à delegacia quando um adolescente é apreendido por suspeita ou flagrante de ato infracional. Mas esse é um erro dos policiais que fazem assim. Por quê? Porque aqui está a lei federal que fala sobre o assunto. É a lei que diz que isso não deve ser feito, né? Os policiais não devem agir assim. Não há necessidade de chamar o conselho tutelar. A lei é que diz. No dia que a lei disser diferente, a gente vai estar aqui também divulgando. Hoje é o Dia Nacional do Conselheiro Tutelar. E a coisa que eu acredito que mais os conselheiros tutelares querem pedir no dia de hoje é respeito. Que todos respeitem, né, esses profissionais. Principalmente trabalhando dentro da lei. Olha o que diz a Lei 8.069/90, Lei Federal, artigo 88. São diretrizes da política de atendimento. Aqui está, como já foi citado no vídeo. Aqui cita, né, os órgãos que precisam participar. Integração operacional dos órgãos do Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Segurança Pública e Assistência Social, preferencialmente em um mesmo local, para efeito de agilização do atendimento inicial a adolescente a quem se atribua a autoria de ato infracional. E em seguida aqui fala sobre a obrigação que é da autoridade policial, né, responsável pela apreensão de criança ou adolescente. É obrigação do policial, né, da autoridade policial, fazer imediata comunicação à autoridade judiciária competente e à família do apreendido ou à pessoa por ele indicada.
Tá aí. A autoridade policial tem a obrigação de fazer isso, né? E aqui embaixo diz, né, uma punição para a autoridade policial que desobedecer, né? Que não fizer como a lei federal aqui está dizendo. Então tá aí. Essa que é a verdade. Estamos mostrando aqui com base na lei, né? Estamos mostrando o que diz a lei. Portanto, meus amigos, meus parabéns a todos os conselheiros tutelares do Brasil, especialmente do Ceará e da nossa cidade de Varjota. E dizer o seguinte: nós apenas tentamos fazer o trabalho de acordo com o que a lei diz. Se você não concorda com a lei, lembre-se que nós não temos culpa, né? O conselheiro não tem culpa, porque o conselheiro tutelar não faz, nem nunca fará lei nenhuma. Como conselheiro tutelar, ele não faz lei. Ele apenas é obrigado a cumprir o que a lei determina. Forte abraço a todos.